É importante que o casal esteja próximo num diálogo, mudança às vezes de estilo do dia a dia, um momento de diálogo, às vezes deixar o celular, né? E assim, fazer uma atividade bacana para os dois. Criar momentos, atividades, hobby, algum esporte, algum lazer, alguma atividade cultural. Acho que tudo isso aproxima o casal. Marca o dia e a hora. Sábado é dia de relação sexual. É que nem ir pra academia. Você nunca, não fica esperando dar vontade, que você não vai ter vontade. Eu, pelo menos, não tenho. Eu vou, mas eu não tenho vontade. Se ficar esperando ter aquela tesão de acontecer, não vai ter. Então você fala, sábado, 8 horas, é o dia. Então é o dia. E assim você começa a ter uma rotina. E assim você vai sentir falta e menos preguiça de ter relação sexual. Se você tiver rotina. Se você não tiver rotina, você passa um mês, não tem vontade, passa 2, passa 3. E como muitas das vezes falam, depois do meu tratamento eu nunca mais tive relação sexual. São anos, 10 anos, 20 anos sem relação sexual. E não é para agradar o parceiro. Claro que o relacionamento é importante, essa intimidade sexual. Os rituais pré-relação sexual. Então, a gente vai, que nem a Flávia falou, vamos sentar junto, vamos ao cinema, vamos fazer um jantar, vamos acender uma velinha. Mas isso é importante para a tua saúde. Bem-vindo, bem-vinda a mais um CDM Cast. Hoje eu e a doutora Flávia Kuroda recebemos a ginecologista doutora Ana Cecília Guimarães Spaltz. E a gente vai falar de um tema que eu acho que interessa a todo mundo. Paciente com câncer, mulher de paciente com câncer, mulheres na menopausa, maridos, né, de mulheres nessa condição. E vai ser um programa, eu prometo, para esclarecer dúvidas, e vocês vão sair daqui cheias de ideias depois disso, né, doutora Flávia? Com certeza, eu acho que é um tema assim muito importante, que todo mundo, eu acho que tem um grau de desafio no dia a dia, e é bem isso, a gente tem que conversar com especialistas, temos que conversar com um parceiro, com um casal, sempre ter um diálogo aberto. E eu acho que o nosso intuito aqui é mostrar isso, essa abertura do diálogo. É verdade. Doutora Ana, teve uma pesquisa que foi feita por uma organização chamada Breast Cancer Now. Diz que, lá nessa pesquisa, 46% das mulheres que fizeram tratamento contra o câncer tiveram dificuldades sexuais. Esse número traz a realidade, assim, o que a senhora vê no consultório? Traz. Esse é um número real e talvez seja até maior, porque tem muitas mulheres que não abordam isso com seu oncologista. Claro que se você tiver um questionário, for uma pesquisa lá de pergunta e resposta, muitas vão assinalar que sim, mas tem muitas que têm vergonha de falar com o oncologista. E muitas têm vergonha de abordar isso com o seu parceiro ou parceira sexual. Então, esse número já foi estimado até muito maior, ao redor de 70, e eu acho que até mais que isso, porque, sinceramente, de todas as pacientes que eu atendo pós-tratamento de câncer, a grande maioria tem um ou outro ponto da sexualidade a ser resolvido. Agora, se existe esse número grande em relação a pacientes com câncer, de um modo geral, as mulheres devem se sentir constrangidas em tocar nesse assunto, né? Elas têm vergonha, às vezes quando o médico é homem, elas têm vergonha de abordar, porque elas falam assim, eu estou na minha consulta para resolver minha situação do câncer de mama, a quimioterapia, a parte cirúrgica. Eu não sei em que momento que eu falo que eu estou tendo dor na relação sexual, que eu não tenho libido, que eu tenho dor para fazer xixi, às vezes não é nem na relação sexual, todo esse quadro de atrofia genital que vem acompanhando, a perda do desejo sexual também, a mudança corporal, que é muito importante. A mama é um órgão externo, ela está exposta. Diferente, por exemplo, se operar o ovário ou tirar uma vesícula, né? Tem o seu impacto, claro que tem. Mas a mama não, ela é visível. E ela é considerada um órgão sexual também. E é um símbolo da feminilidade, né, doutora Flávia? Como é que a senhora percebe isso no consultório?
pelo fato de ser mulher, talvez as mulheres pacientes tenham mais abertura. Mas, de um modo geral, como é que é no pós-tratamento essa condição? Porque realmente são tantas coisas a se pensar que talvez na hora de chegar ao médico que está tratando o câncer ou que tratou o câncer, esquece que a parte sexual está fazendo diferença na vida para pior. Não é? Com certeza, a gente vê assim, a questão, eu acho que é um problema bilateral. É tanto do paciente que não se sente à vontade e às vezes é do médico que também não dá abertura. Né? A gente, quando vem as pacientes no pós-tratamento, a gente tem uma escala de prioridades, né? Quais são os tratamentos, quais estratégias de tratamento ou medidas comportamentais que você tem que fazer em primeiro momento. Até que chega um momento que a paciente vem e toma a liberdade, ou às vezes se sente mais acolhida, ou mais à vontade para se queixar a respeito de questões sexuais. Mas a gente vê assim que até 1/5 das pacientes elas vão relatar isso. Então é um relato muito pequeno diante do tamanho número de queixas, né? Inclusive, eu li uma pesquisa que trazia esse número dos 46%, mas trazia também uma reclamação, uma queixa das pacientes, isso nos Estados Unidos, porque a pesquisa foi feita lá, de que alguns médicos não têm a sensibilidade, como se esta fosse uma questão menor diante do câncer. Isso pode ser realidade aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é diferente, né? Sim, eu não sei, eu acho que, vamos ver, Flávia, você concorda comigo, mas assim, eu acho que muitas vezes nós médicos não temos ferramentas para lidar com isso. Então, não é que não se importam, é que se a paciente fala, eu não tenho vontade de ter relação, daí você vai falar, mas eu vou fazer o quê? Eu, como oncologista, o que eu vou falar para essa mulher a respeito disso? Em geral, não vai poder fazer uma reposição, se é paciente de câncer, né? Não vai poder fazer reposição. Não sei quem indicar. Será que eu mando ela para o terapeuta sexual? Será que eu mando, né, para onde? Para quem que vai atender ela nesse aspecto? Então, acho que tem isso, né? Eu acho que a sexualidade, ela envolve várias especialidades, não é só a oncologia, não é só a ginecologia, mas eu acho que tem a psicologia, a psiquiatria, a urologia. Então, assim, é difícil uma formação completa de todas essas especialidades. Eu acho que a gente consegue, talvez, né, trazer o diálogo e orientar o que nessa situação. E, além disso, assim, a queixa de falta de desejo sexual é multifatorial. Né? Não vai ser um único fator. Às vezes, a paciente acha que coloca o fator hormonal como o único ponto de gatilho. Quando, não é, né? Quando o problema sexual é multifatorial. Então, às vezes, a gente tem que tentar mostrar para a paciente de trazer o cuidado integral, né? Não tratar uma única queixa de forma específica. Talvez a escola, a academia devesse tratar melhor essa questão da sexualidade, né? Na área médica, porque me parece que os próprios médicos não se sentem à vontade, não tem, como você disse, ferramentas. Talvez devesse começar lá atrás, né? Sim. E como a Flávia abordou, o aspecto hormonal é um dos mais de 20 aspectos da sexualidade feminina. Então, Quais você veja quantas coisas interferem nesse âmbito. Então, a mulher, para ter desejo sexual, ela tem que ter o hormônio funcionando bem, ela tem que estar descansada, o filho está dormindo, né? Tem que acontecer tanto, ela tem que estar feliz com o parceiro, ela não pode ter brigado com ele no dia, senão ela já não tem vontade. Então, esse âmbito sexual tem muita coisa envolvida. E realmente a parte hormonal interfere? Sim, mas tem como retomar uma vida sexual saudável, mesmo naquelas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que são as pacientes de câncer de mama. Então, não tem nenhuma reposição hormonal que eu possa fazer que seja segura. Em relação a outros cânceres, não tem essa restrição ou alguns têm e outros não? Os que não têm nenhum envolvimento com desenvolvimento causado por alguma questão hormonal, pode ser feito. Por exemplo, câncer de colo de útero, eu posso fazer? Sim, eu posso. Então, existem alguns tumores femininos que você não só pode, você deve fazer. Porque a qualidade de vida da mulher melhora muito. E, na verdade, quando a gente fala de reposição hormonal,
Você não pode pensar só naquele momento em melhorar calorão, a minha insônia, a minha ansiedade. Depois eu cito todos os sintomas relacionados à menopausa. Mas você tem que pensar que o que você faz agora de reposição hormonal vai projetar saúde para você frente. em 10, 20 anos, lá para frente. Então, você vai ter proteção cardiovascular, proteção de demência senil, proteção de osteoporose, então a chance de você ter fraturas lá na frente, que muitas vezes culminam com um quadro de saúde muito grave, quando ocorre uma fratura no idoso. Então, você tem uma série de benefícios. A reposição hormonal, ela não é para deixar a pele bonita, amenizar o calorão e para dar libido. Ela faz algumas, né, ela tem esse papel também, mas não é a principal função. E as que podem fazer, ótimo, vamos fazer. Baixa a dose, pelo tempo que é estudado, que tem benefícios, e aproveitando a janela de oportunidade, que são dos 5 aos 10 primeiros anos de menopausa. Então, não é só 5 anos que tem que começar, não. Até 10 anos tem comprovado o benefício. E aí a gente está falando das mulheres em geral, né? Não estamos falando só das mulheres que tiveram câncer. E eu acho que, além de todos esses benefícios que a Ana claramente expôs aqui, a gente também tem que orientar as medidas comportamentais. Né? Eu acho que é fundamental uma prática de atividade física, alimentação saudável, uma qualidade de sono. Isso tudo faz com que a mulher, no dia seguinte, tenha uma qualidade de vida. Mais disposição, né? Mais disposição. Inclusive para o sexo. Com certeza. Eu acho assim que esse tratamento completo, não só a terapia hormonal, mas também a mudança de estilo de vida, para você estar bem. Até a alimentação, né, doutora? Sim. Eu acredito que tem influência no nosso comportamento, na nossa disposição. Claro, alimentação saudável. Relação sexual também é hábito. Você vai ter tanta vontade de ter quantas vezes você fizer. Quer dizer, se você na menopausa, a mulher operou, fez cirurgia, né, passou pelo seu tratamento, recebeu a alta da Flávia, lá do CDM, e falou, pronto, agora nossa parte está encerrada, você vai voltar periodicamente aqui para fazer seus exames. Geralmente vocês mandam para mim ali para eu atendê-las, e elas chegam com calorão, sem libido. Primeira coisa é aliviar os sintomas de dor na relação sexual, porque também não dá para ter relação sexual com dor. Tentar amenizar os outros sintomas, calorão, dores articulares, porque dor calorão na junta, prejudica judia a nossa disposição para qualquer coisa, né? Irrita profundamente. Não é só um calor, é um mal-estar que vem, né? Uma onda de mal-estar e você transpira. E vem uma cascata de problemas, né? Porque daí você, no meio da noite, você acorda, sim, não já não consegue dormir bem direito, dia seguinte baixa o rendimento, baixa paciência, tolerância. Então, assim, eu acho que isso vai influenciar também no relacionamento, na família. E outro fato importante também que eu acho é também tentar uma mudança de comportamento com o casal. Né? A partir dos momentos que você tem uma diminuição dos hormônios, é importante que o casal esteja próximo, num diálogo, mudança, às vezes, de estilo do dia a dia, um momento de diálogo, às vezes deixar o celular, né? E assim, fazer uma atividade bacana para os dois. Criar momentos, atividades, hobby, algum esporte, algum lazer, alguma atividade cultural. Eu acho que tudo isso aproxima o casal. Né? E eu dou uma dica, viu, pro casal. Marca o dia e a hora. Sábado é dia de relação sexual. É que nem ir pra academia. Você nunca, não fica esperando dar vontade, que você não vai ter vontade. Eu, pelo menos, não. Eu vou, mas eu não tenho vontade. Mas... Depois começa. Mas marca o dia e a hora. Porque senão você não... Se ficar esperando ter aquela tesão de acontecer, não vai ter. Então, você fala, sábado, 8 horas, é o dia. Então, é o dia. E assim você começa a ter uma rotina. E assim você vai sentir falta e menos preguiça de ter relação sexual. Se você tiver rotina. Se você não tiver rotina, você passa um mês, não tem vontade, passa 2, passa 3. E como muitas das vezes falam, depois do meu tratamento, eu nunca mais tive relação sexual. São anos, 10 anos, 20 anos sem relação sexual.
E não é para agradar o parceiro. Claro que o relacionamento é importante, essa intimidade sexual. Os rituais pré-relação sexual. Então, a gente vai, que nem a Flávia falou, vamos sentar junto, vamos ao cinema, vamos fazer um jantar, vamos acender uma velinha. Mas isso é importante para a tua saúde. A tua região genital, ela também é saudável conforme a relação sexual, o número de relações sexuais que você tem. Então, quando você tem relação sexual, você tem um engurgitamento pélvico, melhora a tua circulação pélvica, diminui a atrofia, diminui a perda de urina, porque daí diminuindo a atrofia, diminui a perda de xixi. Então, tem uma série de benefícios para você. Dá para dizer que namorar e coçar é só começar? É só começar. Não, e eu acho também importante falar que para a mulher não é só apenas o ato sexual, mas é o envolvimento afetivo, né? É o carinho, é o beijo, é a preocupação. Às vezes você, né? Eu acho que eu, como uma família com 2 meninos muito ativos, né? Quantas vezes a gente para no meio para conversar sobre o casal, sobre como que foi a semana, como foi o dia. Então, eu acho que esse momento do casal é muito importante. E senão a gente é engolida pela rotina, pela correria, pelas atividades, pelas obrigações. Eu digo que é uma máquina de moer carne. Você entra ali, se não se cuidar, você sai moidinho, né? E se perde nesse momento. E tem uma história que eu li uma vez, que o namoro, né? A relação sexual, ela começa no bom dia para a mulher. O homem não é assim. E daí muitos homens não entendem muito bem isso. Como resolver essa situação? Porque daí eu acho que todos os homens, pelo que eu conheço, reclamam das suas mulheres. E todas as mulheres reclamam da mesma coisa dos homens. A mulher não tem vontade e os homens não sabem criar o clima. Vocês percebem isso no consultório? Ah, sim. Não, é a mesma história. Mas depois que ocorre o ato sexual, quase todas dizem, foi ótimo, doutora, é legal. Não é que eu não gosto de ter, eu tenho preguiça de ter. Não parte de minha vontade de começar. Né? Então, esse envolvimento assim tem que existir, mas tem que pensar que é como academia. Você tem que ter o horário marcado. Pelo menos até criar o hábito. Não, e eu acho importante também, muitas mulheres, elas não comentam com o marido que dói ou que não está tendo prazer. Elas omitem ou fingem um prazer. E, por outro lado, o marido também se cobre de não estar entregando um ato prazeroso para a acompanhante. E aí, assim, vai criando ansiedades, algumas disfunções sexuais e vai virando um ciclo. Então, quando o começo de um diálogo, um respeito, nesse momento eu estou passando por uma situação difícil, nesse momento eu não consigo que me toque na mama, vamos achar outras alternativas, eu acho que isso é muito importante. Porque a insegurança pode trazer isso também, né? Mesmo depois de tudo cicatrizado, tudo certinho, pode vir essa carga emocional ligada à mama, né? Com certeza, porque a mama não é mais a mesma. Não vai ter aquela sensibilidade, vai ter cicatrizes, vai ter assimetria, vai ter uma textura diferente uma mama com a outra. Então, o parceiro precisa estar consciente disso, das dificuldades, e tentar trazer outras formas, ou respeitosamente, né? Falar com a mulher qual área que ela preferiria, ou deixamos para depois. Então, deixar a mulher à vontade também nessa situação. Acho que isso é importante. E algumas se queixam que mesmo elas querendo retomar a vida sexual, o companheiro não quer. Então, esse é um outro momento, esse é uma outra situação, que o homem não se sente à vontade de voltar a ter relação sexual pós-cirurgia. Ele passa a ter uma certa... Aí é terapia, né? Aí a terapia é tratar, ver, conversar, sentar com o casal, ver quais são os pontos, principalmente dele, né? O problema não é ela aí, o problema é ele. E o receio de como é que está essa... Tem muitos que nem olham mais o corpo da mulher. Então, assim, o parceiro tem que ser um companheiro mesmo. Companheiro para de tudo, vida, né? Para tudo, em qualquer momento. Doutora, a senhora falou da dor. Quanto menos tem relação sexual, mais favorece a dor? Mais tem dor. Quando eu examino uma paciente, mesmo sem ela me dizer, eu sei se ela tem relação sexual ou não. A mucosa vaginal, ela é tão saudável quanto mais relação sexual a mulher tem.
Então, se ela deixa de ter porque tem dor, cada vez que ela for tentar de novo, vai doer mais. Daí ela fala, vou esperar de novo, porque agora doeu, vou esperar mais um pouquinho. Não, claro, tem como tratar. Mesmo nas mulheres que tiveram câncer de mama, que não podem usar hormônio, existem alguns tratamentos tópicos, locais, às vezes que você pode fazer. Hidratação local. Eu uso muito óleo de abacate na região genital. Existe uma formulação que eu aplico que vai muito bem. Algumas se adaptam a algum outro creme, algum outro óleo hidratante que vai bem. E tem os tratamentos tecnológicos, né? Lá na Oncoclínica, no CDM, a gente tem à disposição alguns tratamentos como laser, que é um dos tratamentos que pode ser feito sem nenhuma contraindicação às mulheres que tiveram câncer. E é um tratamento mais rápido, né, doutora? Porque a eficiência é incrível. O tratamento com laser, a gente usa uma tecnologia que não dói, que não queima, que ela pode fazer quantas vezes na vida forem necessárias. Você tem, após a aplicação do laser, em 15 dias já um estímulo de colágeno, que é isso que o laser faz. Então, ele é uma forma de calor que vai penetrar na profundidade, sem queimar a paciente, sem trazer lesão tecidual. Isso vai estimular a formação de colágeno e elastina. Então, a gente ganha espessura de parede vaginal e ganha elasticidade. Além disso, formam-se novos vasos sanguíneos para nutrir esse tecido. E depois de 15 dias, ela já nota algum benefício, 45 dias é o ápice do resultado. E a grande maioria tem bons resultados com esse tratamento, né, Flávia? Sim. Já tratei algumas pacientes. Não, lá, a gente vê a percepção da paciente nas primeiras sessões, realmente uma melhora importante. Mas a grande dúvida que tem, dói. Juro que não dói. Sempre pergunto se dói, se queima. Não dói e não queima. Existem tipos de laser que podem provocar, sim, dor, e eles têm um efeito ablativo, eles têm pontos de entrada. Não é o que nós usamos. Né? Com o tempo e com experiência em trabalho de laser, a gente foi vendo que os resultados são muito bons e a gente não precisa ser agressivo. Se você tem um epitélio lá extremamente delicado, a última coisa que aquilo epitélio precisa é alguma coisa que queime ou seja ablativo. Ele vai responder a claro. coisas mais suaves. E não assim, é só uma sessão. Então, se a paciente tiver na primeira sessão já muita dor, ela não volta para a segunda. Sim. Então, a gente tem que também ter uma abordagem suave de início. Não tem milagre, tem tempo. Né? Tem que esperar, cada organismo vai responder de uma maneira. Se eu fizer numa mulher de 40 anos, eu tenho uma resposta. Se eu fizer numa senhora lá de 70, 80, eu vou ter resposta também, só que é mais demorada, isso é pela idade, é claro. E é anual ou bianual? Como é que é? Normalmente a gente faz o tratamento, às vezes eu faço a cada 6 meses uma manutenção e às vezes anual. Depende, claro, daí do número de relações sexuais que ela for voltar a ter, a frequência, se ela vai caprichar em casa, porque não é só a minha parte. Né? Tem que ter o envolvimento da paciente. Então ela tem tarefa de casa de manter hidratação, de manter relação sexual. E aí varia bastante. Elas mesmas percebem o momento de estar retornando. E uma outra queixa que vem associada à atrofia genital, né, a vagina seca, é a perda de urina. Como que é a resposta do laser para essa queixa, Ana? Olha, para as pacientes com atrofia, vamos deixar isso aqui bem claro, senão os urologistas vão ficar bravos comigo. Paciente com atrofia, que tem incontinência por atrofia, vai muito bem em tratamento com laser. Então, muitas vezes ela tem alguns sintomas que ela nem percebe. Ela começa a levantar mais vezes à noite para fazer xixi. Então, antes eu levantava uma vez. Agora eu levanto 2, 3, 4 vezes. Isso já é um sinal de atrofia. Ou quando vai tossir, espirrar, às vezes escapa urina. Dá risada. Dá uma ou às vezes pulada. tem que sair correndo, né? Tá com a sensação que a bexiga... Às vezes não chega nem a perder, mas a sensação que vai perder é muito grande. Então, para esses casos, vai muito bem também.
E doutora, além disso, atividade física própria ou fisioterapia específica ajuda a manter o laser, digamos, em dia? Ajuda sim. Fisioterapia pélvica é ótima. O laser vai atuar sobre a camada bem superficial, que é a mucosa. E a fisioterapeuta vai trabalhar a musculatura e vai trabalhar a face. Ela vai trabalhar outras camadas. Então, isso tudo agrega muito ao tratamento. É atividade física. Você melhora a tua capacidade cardiovascular, você melhora a tua circulação. Circulação pélvica tem tudo a ver com melhora de atrofia também. Então, mesmo que você não faça exatamente lá o Pilates, que trabalha muito a musculatura pélvica, só o fato de você aumentar a tua frequência cardíaca, a tua oxigenação, claro, isso melhora também. Eu acho que associaria também a técnicas de relaxamento, a acupuntura, yoga, porque eu acho que é um momento de conscientização do corpo também, né? E a partir do momento que você tem um fortalecimento de toda a estrutura, né, eu acho que pode diminuir muitos dos sintomas. E também durante a relação sexual dá um relaxamento melhor. Às vezes você tem Aí tem menos dor. Sim. Às vezes durante o ato sexual você faz muita contratura, também vai ter causar dor. A fisioterapeuta detecta isso muito. Porque às vezes assim, a dor o que causou a dor já foi embora. Então às vezes elas voltam e falam assim: poxa, eu voltei a ter toda aquela atrofia de novo, não, né? Voltei a ficar ruim. Eu examino e não tá tudo aquilo. Mas já despertou gatilhos de dor. Então ela começa a ter dor sem ter uma vagina tão atrófica. Aí a físio vai trabalhando pontos de dor, a físio vai fazendo ela entender. Vai desligando os gatilhos, vai fazendo ela entender até essa propriocepção do corpo, tudo mais. E esse trabalho é bem bacana. Lembrando que a dor não necessariamente é só exclusivo da menopausa. Sim. Pode aparecer em qualquer fase da vida, né? Sim. As dores. As dores na relação sexual, Com né? certeza. Pós-parto, por exemplo, doutora, pode acontecer? Pode, é o mesmo mecanismo. É uma atrofia. Também, quando a mulher acaba de ter nenê, ela começa a produzir muita prolactina para amamentação. Você tem uma inibição da produção dos hormônios femininos e você faz uma atrofia, como faz na menopausa, seja natural ou seja induzida por tratamento. Aliás, eu acho que são momentos importantes da vida da mulher de oscilação hormonal. A gente falou agora, pós-parto é onde aparecem os sintomas, às vezes, de depressão, de ansiedade, de atrofia genital. Na menopausa, outro momento importante. E quando a gente começa a menstruar, lá nas primeiras mudanças hormonais que a gente tem. São os 3 grandes marcos da vida da mulher. Porque são marcos que você sai, primeiro, quando menina, de uma produção nenhuma hormonal para uma produção hormonal, que muitas vezes vem junto irritabilidade. Quem tem filho ou filho adolescente sabe, esse momento é um momento difícil. Os hormônios têm uma importância muito grande na maneira de pensar. Então, os quadros psíquicos de irritabilidade, ansiedade, muitas vezes há participação hormonal. Depois a entrada, ou quando tem nenê, ali no puerpério, depressão puerperal, que foi muito mal compreendida por tantos anos. Né? Hoje a gente percebe que tem muitas mulheres que têm níveis muito variados desse momento. A exceção são aquelas que passam muito bem, aquela primeira semana que nasce o nenê. E o outro momento da que a mulher é muito mal compreendida é a entrada do climatério. Climatério. É onde nós somos chamadas de louca, desequilibrada, né? Vá se tratar que ninguém te suporta mais. E isso é um sofrimento muito grande para a mulher, porque ninguém fica daquele jeito por prazer. Porque quer, né? É uma mudança psíquica, né, que ocorre e é importante. E é decorrente do declínio hormonal. É decorrente do declínio hormonal. Eu incluiria também alterações psíquicas, físicas,
A gente vê muita alteração desde a gestação, a barriga, desde a amamentação e comportamentais também, né? De relacionamento social. Sim. Né? A partir do momento que você vira uma mãe, você está amamentando, muda, né? É. É uma nota. Primeiro que o peito vira um dedo, né? Você já não vê mais como uma parte sexual do seu corpo. Não, e você nem enxerga o marido nesse momento, na fase inicial. Então, e é difícil para eles também, sim, né? São oscilações cíclicas, né, da mulher, que eu acho que é grandioso, é bonito, é uma evolução bonita da mulher, mas que tem que ser compreendida. E isso está nessas 3 fases, né? Porque na adolescência ali você também tem mudanças do seu corpo que às vezes você nem entende direito. Às vezes para melhor, às vezes nem sempre, né? Você ganha peso muitas vezes, daí quando vem o pós-parto a mesma coisa, você está se sentindo só mãe, né? Tem o que sobrou da barriga da gestação, e quando vem a menopausa tem uma alteração física muito grande, né? Principalmente nessa região abdominal, não é isso, doutora? Tem, a gente ganha gordura abdominal, ganha aquela gordura que é masculinizante, é barriga, braço, peito, a mama aumenta geralmente por gordura. Então a gente fala, meu Deus, eu mudei muito, eu estou muito grande aqui em cima, não era assim, né? A gente não ganha tanto a coxa, quadril, assim, mas ganha gordura nessas regiões. É uma mudança de metabolismo, perder peso fica mais difícil, aumentam os riscos cardiovasculares nessa fase, a gente empata com os homens o risco de um infarto na menopausa, coisa que antes da menopausa é raríssimo ter alguma mulher com algum problema nesse aspecto de infarto, né, obstrução coronariana. Então, tem essas mudanças físicas que são importantes. E, olha, sinceramente, eu acho que não tem parte ou qualquer organismo que, em alguma, não vai sofrer um impacto. Sim. E aí, como pedir socorro? Como pedir socorro? Porque eu acho também, Flávia, não sei se você vê isso, mas tem muitas mulheres que falam assim, entrei na menopausa ou passaram pelo tratamento, né? Chegou ali esse momento. Elas, nossa, comecei com palpitação, fui no cardiologista. Não estou dormindo, fui no psiquiatra. Não consigo perder peso, fui no endócrino. E, na verdade, tudo é um quadro só, né? E aí fica departamentalizado, sim, né? Sim, exatamente. Aí vai tratando o sintoma, quando, na verdade, né, a causa é todo o seu corpo, né? Todo o ciclo endócrino que está relacionado à ovulação, ao ciclo reprodutivo, tudo muda nessa fase. E aí seria o ginecologista orquestrar todas essas outras especialidades? Como que seria para a mulher? Às vezes a proposta é essa. Primeiro você entender quem é você no meio disso tudo. Porque a sensação que ela tem é que está tudo entrando em colapso. Não é. Tudo isso, muitas vezes, tem um mestre que é a menopausa. E claro que não é só a menopausa que vai desencadear todo o resto, mas é o momento de ir ao cardiologista, a gente não vai abandonar as outras especialidades. O zumbido, que às vezes elas começam a apresentar, ou tontura. Tenho. O otorrino vai atendê-las nesse aspecto, né? Ou quando começa com dor muscular, dor articular, as bursites de quadril, que são muito comuns também nessa fase. Não vou contar que eu tenho, porque vão achar que eu estou desmontando. Não, vamos ficar quieta, não precisamos contar tudo. Então, a dificuldade de perder peso, né? Tem que fazer atividade física e, se tiver que escolher só uma, musculação. Tem que ganhar massa muscular. Porque a gente passa a perder massa muscular. Eu li uma manchete, acho que foi ontem, que dizia o seguinte: ao invés de querer emagrecer, queira ganhar massa muscular. Eu colocaria um adendo ainda. Alguma coisa que te dê prazer, para você ter a regularidade. Né? A grande questão é, eu faço online, eu pego... Mas assim, você tem que ter a regularidade, então tem que ser uma coisa que te dê prazer e que você fala assim, olha, eu vou fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Eu tenho amigas que começaram a fazer balé depois dos 40 e tantos, 50 anos. E se descobriram... assim, felizes. Tem uma que faz apresentação e tal. Mas uma coisa que a gente traz muito é aquela coisa de quando é criança, depois a adolescência, assim, a fase adulta, e jamais as mulheres
com maturidade fariam alguns anos atrás balé. E hoje é muito legal. É busca pelo prazer também. Eu acho que também foi a nossa campanha do Outubro Rosa, né? Meu movimento me cura. Eu acho assim, você ficar parado, o seu organismo vai ficar numa inércia, vai se acostumar a isso. Então, essa movimentação, articulação, fortalecimento muscular, vai trazer uma cascata de benefícios aí, tanto, né, para os sintomas menopáusicos, para alterações cognitivas. Eu acho que tudo, a rede social também melhora. Então, eu acho que o movimento fazer amigos, né? Sim. Porque às vezes você vai fazer exercício e conhece alguém lá. Porque a gente... Às vezes você tem um grupo de amigos lá que você fez na faculdade, fez na época de estudos. Daqui a pouco você casa. No trabalho você pode ter, mas o tratamento às vezes te afasta desses grupos. Sim. E daqui a pouco você retoma isso, porque é tão legal, né? Sim, você tem um companheiro, ter um amigo para atividade física, para se divertir, claro, sim. Agora, voltando à questão da sexualidade, quanto é possível trazer os maridos, companheiros, companheiras para o consultório? É possível? Vocês conseguem isso? É difícil. Não é difícil. Eu acho que assim, primeiro vem a mulher. Porque ela entende que o problema é dela. Né? Ela que anda sem vontade de ter relação e ela que está com dor. Então, o problema é dela. Não é bem assim. Para você ter um ato sexual, você tem que ter um casal. E ela começa, muitas vezes, ali o tratamento, mas eu vou tentando orientar para a mulher, inclusive, como que ela aborda isso com o companheiro ou com a companheira dela. Enfim, e as que não têm companheiro, muitas vezes você tem que orientar como manter a atividade sexual mesmo sem parceiro. E, pasme, a gente acha que isso é uma abordagem muito constrangedora para as pacientes. Eu vou dizer que muitas gerações souberam encarar isso muito bem. E não são as últimas, tá? São as nossas avós. Quando eu falo assim, precisa ter um vibrador ou precisa fazer uma penetração vaginal com algum objeto, você vai em tal lugar, ela fala, doutora, eu tenho. Que beleza! Mas tem uma geração que é lá dos 60, 50, que não. Não sei te explicar bem por que, Vanusa, mas onde que tá? É uma observação minha lá de consultório. Sim, mas que legal isso, é bom saber disso, né? Porque talvez a gente seja essa geração sanduíche. Eu acho que sim. Não é? Que tá ali ainda sob algum, não sei, algum preconceito, alguma coisa assim que não libera tanto. Sim, eu acho que trazer no nosso consultório de oncologia, a gente vê geralmente os maridos acompanhando o tratamento. Aí chegam até o momento da cirurgia, aí faz todo o tratamento, faz o acompanhamento depois. O pós, a própria mulher acaba barrando, falando que não é necessário, eu vou que tá sozinha. Tudo bem. E daí naquele momento que vem a queixa, né, da parte sexual. Que seria o melhor momento para estar junto ali, né? Então a gente tem que trazer a paciente, falar para a paciente, conversar com o marido, para se for necessário vir até o consultório, ou se os dois estiverem com algum problema, procurar ajuda os dois juntos. Né? Então... Os homens são mais resistentes, né? Vamos falar, homens, sim. Vocês são. Um pouquinho mais. Gente, que delícia essa conversa. E eu acho que se o pessoal começar a colocar pergunta aqui pra gente e tal, a gente pode retomar isso daí respondendo dúvidas. O que vocês acham? Acho ótimo. Proponho até que façam perguntas no consultório para a gente vir a responder aqui, fazer um programa bem dirigido na elucidação aí de dúvidas. Com certeza, estamos aqui para tentar ajudar, tentar esclarecer dúvidas, desmistificar esse assunto. Sim, a gente deixar tem que falar mais aberto, né? Deixar mais claro, mais Afinal leve. de contas, é da nossa natureza. Todas. Da natureza e tem como melhorar. Não é porque não pode fazer reposição hormonal que não tem como melhorar. Aquilo que nós falamos no começo. É só um fator dentre tantos outros, né? E se não pode fazer o laser por questões financeiras, Sim. que hoje tem os creminhos, tem o exercício, tem outras... Aí vocês aqui desvendam depois para os pacientes aí todos os caminhos.
Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada a Muito você. obrigada pela companhia, doutora Flávia. E até o próximo CDM Cast.